Em algum nível, tu acha que existe uma postura verdadeiramente maligna? Eu não sou daquelas que acha que existe teoria da conspiração, sabe? Ai, a Big Pharma está tentando envenenar. Eu não acho que tenha isso. Agora, que tem lobby, com certeza, assim. Quando a gente olha para as diretrizes da pirâmide alimentar lá, na década de 70, lá nos Estados Unidos. Quando você começa a estudar de onde veio, ela não veio para melhorar a saúde das pessoas. Ela veio para desenvolver a agricultura. Eles queriam desenvolver a soja. E eles estimularam os farmers lá a aumentarem o plantio e aumentar o incentivo do consumo de grãos. Uhum. E aí, ao mesmo tempo, surgiu a teoria lá de um cara que é o super bandido de todos aí, quando a gente fala de por que a gente odeia a gordura saturada. Ele começou a falar que, poxa, tem vários países que consomem muita carne e eles têm mais doença do coração. E aí o presidente da época teve um infarto agudo. Então, assim, foram várias coisas ao mesmo tempo que aconteceram na época que juntou e ficaram interessantes. Mas tu acredita, por exemplo, que esse cara com esse discurso, ele tinha o conhecimento de que não, e ele pregou isso para movimentar a indústria, ou ele verdadeiramente acredita naquilo? Ele verdadeiramente acreditava, mas assim, como todo cientista, é possível manipular os dados. Uhum. Então a gente sabe que o estudo com o qual ele se baseou para falar, olha, a carne faz mal para a saúde, a gente precisa evitar o consumo de gordura saturada. O estudo que ele usou, que é o 7 Country Studies, ele mostrou 7 países, certo? Para mostrar, aqui o consumo de carne é maior, doença cardíaca em maior quantidade. Existe correlação. Ele usou alguma coisa para provar a hipótese da cabeça dele, que chama Diet Heart Hypothesis. Dieta coração. A hipótese dieta coração. Então, ele usou essa hipótese e ele usou esse estudo para embasar. Então, eu falo assim, tá vendo? Esse estudo aqui comprova o que eu falei. E ele, inclusive, escolheu os países. Exatamente isso que a gente descobriu retrospectivamente. Na verdade, os 7 Country Studies não eram 7 países. Tinha bem mais. E aí engraçado, velho. Mas isso é super comum até hoje em todos os estudos, tá? Sim. Então, assim, é uma questão de comprometimento. E é por isso que a gente precisa… Obviamente que a gente não vai ignorar todos os dados científicos. Não estou falando disso. Mas a gente precisa ter um discernimento enorme quando lê um estudo científico, porque esse tipo de viés a gente faz de tudo hoje em dia para evitar com que isso aconteça, que é peer review, são várias pessoas lendo o seu artigo antes dele ser publicado, é olhar os dados brutos, é tentar ver qual o interesse por trás da pessoa que está publicando, se ela é patrocinada pela Kellogg's, porque tem, né? Então, assim… a gente tenta melhorar isso, mas isso ainda acontece. Existe uma tendência de publicação de estudos que só os que dão certo são publicados. O estudo que mostra, por exemplo, assim, esse antidepressivo não funciona. Eles não publicam. A taxa de publicação de estudo negativo é muito baixa até hoje, mesmo todo mundo sabendo a importância dos estudos negativos. Por quê? Pensa que a indústria investiu na medicação, aí de repente vai lá o cara e mostra que não funciona. Então, existe uma pressão por trás. Mas assim, se a gente tá vivendo num mundo em que existe homeopatia e que um discurso, por exemplo, desse, que o cara fez em 1900 e… Da década de 70, esse cardiologista. Da década de 70. Sim. Essa informação se disseminou de tal forma que ela chega a ser ensinada dentro das universidades. Sim. Então… É que uniu… Fudeu. Sim, mas é difícil, mas as coisas estão mudando. Tanto que eu tô aqui falando dessa Diet Heart como alguma coisa errada, que a gente tem a prova populacional, né? Que muitas vezes as pessoas falam, mas é o que dá certo. Cara, se desse certo… Tava todo mundo bem. Não tava nessa epidemia de diabetes e obesidade. Agora, se você for olhar os números sem viés nenhum, o que a gente vê nos números? Depois daquela recomendação que a gente deveria evitar a gordura saturada, aumentar o consumo de grãos e frutas… Enfim, tem muitos estudos lá olhando que realmente as recomendações de saúde foram seguidas. Naquela recomendação da pirâmide inicial, foi a primeira vez que um governo tentou influenciar a maneira com a qual a população comia. Nunca tinha existido essa mistura. Uhum.
e juntou realmente um médico cardiologista que acreditava naquela hipótese e jogou fora. Médico, tinha um diploma. Tipo, ele queria mostrar que o ponto dele era, de fato, verdade. Tirou os países que não interessavam para ele, wiped off the ugly parts, né? Ele limpou o que não interessava, mostrou lá os 7 Country Studies. Ele era um cara persuasivo, pelo que dizem. E aí a American Heart Association, que era a Associação de Cardiologia Americana, não, eles eram um escritóriozinho bem pequenininho, um escritório pequeno, assim, que representava a Associação Americana de Cardiologia. Depois que o governo viu vantagem no lobby, de falar, cara, se a gente falar para evitar, dá pra gente estimular o consumo de grão, dá pra gente melhorar tal, lobby de estímulo dos agricultores e tal. O que aconteceu? Eles começaram a fomentar esse médico, essa Associação Americana de Cardiologia, e começaram a mudar tudo. Aí virou, em vez da manteiga, usar margarina, e aí eles começaram a usar lixo de… Resto da indústria resto químico. Da indústria de algodão também. Começou com o óleo de algodão. Eles começaram a pegar… Eu sei que os tipos de óleos diferentes todos começaram os óleos a partir… vegetais. Sim, eles não tinham que fazer primeiro com o descarte do algodão. Aí eles começaram a processar, fizeram óleo de algodão. Depois eles começaram a fazer isso com os outros grãos, né? E aí eles fizeram a margarina a partir disso. E aí tem muita gente até hoje que acha que margarina é melhor do que manteiga, porque é o heart health. E a gente sabe hoje em dia que aquela hipótese que era melhor para a saúde tinha gordura trans, e sobre a gordura trans a gente não precisa ficar perdendo muito tempo, que todo mundo já sabe que faz mal pro coração, né? Mas naquela época era bom. E mas aí, até hoje… hoje… É que essa informação, ela explodiu e existem núcleos… Tem nutricionista até hoje que fala, não, tem que usar o óleo, tem que usar a margarina… que ela é melhor para gordura saturada, porque ainda tem gente que acha que a gordura saturada é o problema. Então, assim, são paradigmas onde a gente construiu castelos em cima. Então, vai demorar para derrubar. Se é que vai se derrubar. Vai, já começou. Agora não tem mais volta. Otimista. Eu sou otimista porque, assim, tá crescendo demais e a gente vê, assim, as estatísticas, né? Tipo, meio que… Nos Estados Unidos… Os corpos estão pedindo socorro. Sim, eu gosto de usar os Estados Unidos porque foi lá que começou. Eles estão sempre na frente da desgraça também. E eles têm mais dinheiro para fazer estudo também, para avaliar incidência de doenças na população, enfim. Aí tem um estudo que eu sempre falo dele, porque para mim é o mais absurdo de todos. Então eu vou usar um jeito prático para entender o que eu tô falando. Imagina uma partida de futebol. Os 22 jogadores em campo. Tem 18 doentes. Dá jogo? Não. Nos Estados Unidos, 93% da população não é metabolicamente saudável. Não é possível. Síndrome metabólica, 93% da população. Tá, mas em que nível isso, tipo… É assim, olhando HDL, colesterol, obesidade, sobrepeso, pressão arterial, tal. Os critérios para síndrome metabólica. 93% da população já é acometida por isso. Então, assim, é gravíssimo. Tá totalmente fora de controle. E se a gente não mudar, é o nosso destino, né? A população brasileira, mais da metade já tem sobrepeso ou obesidade. Mas você não acha que a própria evolução da medicina é um tiro no pé em relação a manter vivas pessoas que deveriam morrer? E aí a gente… Por exemplo, o cara tá lá com uma obesidade mórbida, infartando e sei lá o que tá acontecendo. Aí a medicina evoluiu a tal ponto que ela consegue manter esse cara vivo. Ele vai lá e troca a válvula do coração, faz cateterismo, faz sei lá o quê. E a estatística que seria importante reconhecer, cara, ó, esse cara tá comendo isso, ele tá morrendo. Esse cara tá comendo isso, ele tá morrendo. E aí tá todo mundo meio… Esses 93%, não sei quantos deles realmente precisam se medicar, etc e tal. Mas é a indústria farmacêutica que mantém essas pessoas vivas, meio que bota o problema embaixo do tapete. Sim, o problema embaixo do tapete é um problema, assim, gritante. Quando você olha as recomendações da American Heart Association até hoje… Você vai lá ver recomendação, manda comer geleia, comer açúcar em, sei lá, 10 colheres de chá. Eu tô falando os números, a quantidade de açúcar, eu não me lembro exatamente quanto tá lá na recomendação. Mas se você for olhar as recomendações alimentares, ainda é chocante de ver. Você vai ver recomendações para diabéticos.
A gente tem estudos da mais alta qualidade da pirâmide. Se você olhar qual a qualidade desse estudo, o melhor possível que testou em humanos, com um grupo controle e o grupo de teste e tal, ensaio clínico randomizado, que a gente chama isso. Você vai olhar, a gente tem meta-análise de ensaios clínicos randomizados mostrando que para um paciente que está diabético, a melhor dieta para ele é a de baixo carboidrato. Quanto menos carboidrato, melhor. Ou seja, cetogênica é melhor do que low carb, que é melhor que qualquer outro tipo de dieta para o diabético. Isso tá lá nos estudos. Você vai olhar a recomendação da Associação Americana de Diabetes, ela ainda te manda comer a pirâmide alimentar lá, grãos integrais, frutas, suco, tal. E agora tem uma recomendação discreta, eles já estão até ensinando, então por isso que eu sou otimista, tá? Vou provar meu ponto agora. Até eles já estão colocando jejum intermitente como uma estratégia de saúde. Entrou no ano retrasado nas recomendações, de um jeito muito discreto, mas está lá, já é um grande avanço. Eles estão treinando nutricionistas e médicos interessados em entender o que é a dieta de baixo carboidrato. Agora dá para pagar a American Diabetes para aprender o que é isso. Então, assim, de uma maneira muito discreta, está entrando, porque é inegável, a gente tem muitos estudos mostrando. Mas, assim, vai demorar, porque realmente existe um interesse enorme. Pensa assim comigo, mais de 90% dos casos de diabetes tipo 2 do mundo são por conta do diabetes tipo 2, ou seja, relacionado à comida. Se realmente as pessoas começarem a melhorar a alimentação e melhorarem, que a gente sabe que melhorar o diabetes é diminuir o consumo de remédio, ou diminuir a ponto de largar os remédios, o maior ganho da indústria com medicamentos para diabetes tipo 2 vai diminuir. Mas tu acha que nesse momento chega a existir um diálogo, uma certa pressão da indústria farmacêutica para não mudar isso? Eu acho que não tem como não ter. Cara, mas isso é maligno daí. É maligno, só que assim, o que eu penso? A pessoa que tá lá, porque eu tenho amigos médicos muito queridos que trabalham para a indústria farmacêutica. Aquele médico, eu conheço ele. Ele não pensa assim, nossa, estou trabalhando para o mal da população e quero lucrar com tudo. Agora, com certeza, alguém lá de cima sabe o que está fazendo. Então, é uma conversa difícil de ter, assim. Eu não sei em que nível que isso começa a se tornar proposital. Mas que tem esse diálogo, tem essa relação, principalmente lá nos Estados Unidos. Porque lá é um grau muito mais grave, assim, que eu vejo. Porque se você olhar a rede de escola pública americana, eles têm associação, assim, eles negociam direto com a indústria de fast food para fornecer alimento na merenda. Pode ver, tem até documentário disso. Então, eles comem pizza, eles comem hambúrguer todos os dias na merenda da escola. E assim, tem até um escândalo que aconteceu, depois você procura lá, no Congresso americano, dos lobistas, que eles queriam que o picles do hambúrguer e o tomate que está dentro do ketchup contasse como 2 porções de vegetal na merenda. Então, assim, lá é um nível... A galera tá fora... Sim, e assim, é óbvio que o cara que estava lá no Congresso, naquele dia, falando que contava como... É óbvio que ele sabe que não é, só que é o lobby da indústria para não perder o contrato da rede de ultraprocessado. Então, assim, talvez quando entrou, eles não soubessem o mal que fazia. Agora é irreversível, não tem como não correlacionar, entendeu? É que daí, então, acontecem muitas pressões, né? Porque daí tu vai ter a pressão da indústria farmacêutica, tu vai ter a pressão dos agricultores e dos produtores de grãos. Sim. Tu vai ter a pressão, sei lá, das redes de fast food. Começa a ficar super complicado. Por isso que eu não entro nessa seara, sabe? Pra não morrer também. Tem um médico... Muito louco esse papo, né? Dá uma olhada no nosso canal, cara. A gente já teve com um neurocientista, psicólogo, médico, psiquiatra, filósofo, astrólogo. Tenho certeza que tu vai gostar.